Se você está se perguntando, será que vale a pena investir em um MacBook ou até mesmo está pensando em trocar o seu Mac antigo por um novo, então esse vídeo aqui é para você. Eu usei o MacBook Air do chip M1 mais ou menos por uns 4 anos, gravei vídeos, editei, gravei aulas, gerenciei todos os lançamentos dentro desse MacBook e recentemente eu troquei por um novo, o MacBook Air M4. E nesse vídeo eu vou te contar com toda sinceridade a minha experiência e se realmente esse upgrade vale a pena. E como o M1 me acompanhou por bons anos, nós começaremos por ele. Eu trabalho com criação de conteúdo, tanto para mim quanto para outras marcas. Eu mesma faço a parte de criação, edição de vídeos, roteirização, ou seja, todo o meu dia a dia ele é focado em multitarefas de forma criativa, usando o Notion, o Canva, Google Drive, aplicativos e softwares de edição. E com o M1, eu comecei a sentir algumas limitações depois de um tempo usando ele, depois de quase 4 anos, na verdade, principalmente para editar. Eu percebi que ele começava a dar alguns pequenos delays em vídeos mais pesados, principalmente nos vídeos em 4K, que é até ok para a situação que ele estava naquele momento, ele travar. Mas eu só senti isso em edições pesadas. Por exemplo, às vezes eu pegava um vídeo de mais de 4 horas, um log ali para editar, de 4 ou 5 horas, e ele acabava causando esses pequenos delays, principalmente para subir os arquivos e até depois o tempo de renderizar também se tornou muito maior. E isso acabava atrapalhando minha produtividade no dia a dia, principalmente dentro das edições. E eu tenho uma máxima que tudo que se refere a trabalho não é gasto e sim investimento. O MacBook Air M1, ele tem um processador com 8 núcleos e basicamente o processador é o cérebro do computador. Ele serve para deixar o notebook mais potente, mais rápido para rodar programas. O M1 tem 8 GB de memória RAM, que é o que ajuda a abrir vários programas e várias abas ao mesmo tempo sem travar. Ele tem 256 GB de armazenamento SSD e 2 portas USB-C Thunderbolt. E do outro lado, a entrada para fone. Mas mesmo com esses pontos que eu citei aqui anteriormente, o M1 ele continua sendo um computador de entrada ainda hoje muito bom e que eu tenho certeza que serve para muita gente, porque quando a Apple lançou o chip M1, ele foi simplesmente uma revolução no mercado e ele é um computador para produtividade. A bateria dele é surreal e mesmo após 4 anos usando ele, a bateria dele dura muito fora da tomada. E se não fosse esses delays ocasionados, essa demora às vezes para editar, para subir alguns arquivos, principalmente arquivos pesados, porque arquivos leves, ele super fluía tranquilamente. E se não fosse tudo isso, talvez eu não teria trocado ele agora. E eu decidi fazer esse upgrade, primeiramente porque eu assumi alguns novos projetos de edição, vlogs, e com esse aumento da demanda, também consequentemente eu queria aumentar a minha qualidade. Vídeos em 4K, queria uploads mais rápidos, mais abas abertas, inteligência artificial, até para conseguir fazer o meu trabalho de uma forma mais fluida. Eu queria essa fluidez, agilidade no meu fluxo de trabalho como um todo. E como hoje eu estou morando fora do Brasil, eu consegui ele por um preço surreal. É sério, fazia alguns 3 meses mais ou menos que eu estava pensando se investia, se não investia, e eu decidi aproveitar essa oportunidade porque o preço assim, ó, foi surreal mesmo. E entre todas essas minhas pesquisas que eu fiz, eu não sou uma pessoa que compra por impulso, eu vou lá, pesquiso, investigo, vejo o melhor preço, se tem cupom de desconto. Dentro da Amazon, eu acabei conseguindo comprar ele por um preço assim, ó, incrível, mas só tinha 3 unidades por esse preço e no outro dia já tinha aumentado o valor. Eu vou deixar aqui na tela quanto eu paguei em PLN e quanto daria isso convertendo para reais, para vocês terem mais ou menos uma ideia aí. E o que eu senti de diferente já nos primeiros dias usando o M4. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso mostrar toda a minha configuração de setup usando o M4 atualmente. Pontos que valem citar. Primeiro, o desempenho de modo geral, a abertura dos aplicativos, uma multitarefa muito mais fluida na parte de edição de vídeo, a renderização, tanto no CapCut, quanto no Filmora, quanto no Final Cut, muito mais rápida, mesmo usando aplicativos mais pesados com frequência, várias abas abertas, porque eu sou dessa pessoa, às vezes eu vou abrindo a aba e esqueço de fechá-las eternamente. Ele tem mais portas de conexão também, enquanto o M1 só tem 2 portas e uma entrada para fone. Esse aqui ele tem 2 entradas e mais a do carregador. A velocidade de exportação, os vídeos, arquivos acabam subindo para os softwares que eu uso na parte de edição muito mais rápido. A tela, o design, eu ainda percebi que o teclado aumentou e o trackpad também deu uma diferença de um para o outro. E agora, na minha opinião, como mera usuária, o que não mudou tanto do M1 para o M4?
O visual ainda é super clean, minimalista, mas eu ainda sinto que o M1 ele tem um toque a mais de elegância, talvez por essa diferença de espessura, mas é só uma preferência minha mesmo. Se você só usa para tarefas leves, com toda certeza o M1 te atende por mais muitos e muitos anos, sem sombra de dúvida, porque ele ainda assim, em 2025, depois de 4 ou 5 anos que ele foi lançado, ele é um computador muito bom. E como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa que eu compro de uma forma muito consciente, então não foi assim uma mudança por impulso, eu pesei, coloquei na balança e pensei se realmente ia valer a pena nesse momento, e de certa forma o M1 ainda estava me atendendo, mas quando apareceu essa oportunidade e eu queria evoluir o meu setup, eu queria acelerar mais o meu processo de trabalho, o que mais me impactou, sem sombra de dúvida, foi a fluidez de trabalho e como isso reduziu o meu tempo na parte de edição dos vídeos. E como eu falei, se vocês quiserem que eu mostre, eu posso mostrar como eu uso o meu MacBook de forma prática na edição, a organização que eu faço do desktop, que eles chamam de mesa. E se você quer assistir isso, já deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal que eu posso trazer essas configurações nos próximos vídeos. Mas na minha opinião, tanto o M1 quanto o M4 são computadores, assim, ó, incríveis para você que trabalha, com a área criativa e quer ter mais produtividade, quer acelerar mais os seus processos, com toda certeza o M4 é um computador de última geração, mesmo o MacBook Air sendo um computador de entrada da Apple, mas o M1 ainda assim atende às necessidades. Se você não for carregar arquivos muito pesados para trabalhar na edição, eu fiz uma renderização recente no CapCut mesmo, e eu percebi que enquanto no M1, por exemplo, levava em torno de 20 minutos, meia hora, às vezes, para renderizar um vídeo de 10, 15 minutos, já no M4 esse tempo caiu para 8 minutos. Então acelera muito mais a produtividade, obviamente, mas ambos são computadores que valem muito a pena. Por experiência própria, eu tenho todo um ecossistema da Apple, tanto o MacBook, quanto o iPad, quanto o meu celular. Então ele é um ecossistema que nos ajuda muito a centralizar todos os nossos arquivos, todo o nosso sistema de produtividade em um único sistema, em um único lugar, e isso para mim é uma coisa que não tem preço que pague. Eu imagino que outras marcas também tenham isso, oferecem isso, talvez até mais barato, mas eu gosto da Apple e como isso é meu trabalho, isso faz parte do meu trabalho, então é uma coisa que para mim não é nenhum peso investir. Mas se você está pensando em comprar agora em 2025, o M4 eu recomendo de olhos fechados e o M1 também, caso você se encaixe em uma dessas situações que eu citei no vídeo anteriormente. Espero que vocês tenham gostado dessa breve demonstração aqui, dessa comparação entre um e outro. Pela minha experiência, se vocês quiserem que eu mostre as minhas configurações do meu novo MacBook M4, deixa aqui nos comentários. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.